Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo aqui de Ninja Heroes. Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês aqui uma tier list. Então vou fazer uma tier list junto com vocês aqui para decidir quais são os personagens S que vocês mais podem utilizar ali, no caso os melhores personagens S, para ver se vocês estão com sorte aí. E claro, é a minha opinião. Então deixando bem claro aí, caso vocês discordem de alguma coisa, pode deixar nos comentários, com todo respeito, é lógico. É só comentar aí se vocês acham que deviam mudar alguma coisa aqui. Mas basicamente é só uma tier list básica para quem é iniciante, para quem quer tá com dúvida ali, pegou tipo 2, 3, 4 S diferente e quer saber qual que pode investir a médio e longo prazo até vocês pegarem um Ninja SS ou um SSS. Então eu vou estar fazendo essa tier list básica aqui, quais os melhores personagens na minha opinião que vale a pena upar e colocar no time. Principalmente personagens que vocês podem colocar no time principal, sendo Ninja S. Então, fique com o vídeo. Então vou estar começando com vocês aqui essa tier list, é uma tier list bem básica, é só para dar uma dica para vocês de quais personagens que vocês podem investir para o futuro e quais personagens vocês só vão manter aqui, por exemplo, para curto prazo ali. Digamos que vocês tiveram azar de pegar alguns personagens ruins, então eu vou estar dando essa dica para vocês aqui. Eu fiz essas categorias aqui, ótimo, bom, ruim e lixo. Os ótimos são os personagens perfeitos para deixar ali no seu time principal. O bom é aquele personagem que pode ficar no time principal e tem bons deploy, porém não é o personagem melhor do jogo. Os ruins são os personagens que são fortes, porém não tem deploy nenhum praticamente, mas são personagens que são fortes e bate bastante, de bastante qualidade. E os lixos são aqueles personagens que se vocês pegaram, parabéns, vocês estão um cara azarado. E assim como eu, peguei um deles, então é essa aqui a minha classificação. Lembrando que vocês não são obrigados a concordar com isso, é só a minha opinião mesmo, mas eu vou estar deixando o vídeo para vocês aí. Então, começando aqui na parte dos lixos, na minha opinião, os irmãos de ouro e prata. Então já vou estar colocando para vocês aqui. Os irmãos de ouro e prata, na minha opinião, são personagens que não têm bons deploy, não tem muita qualidade o personagem em si. E vão ajudar vocês no início, caso vocês pegaram, com certeza. Porém, não é um personagem, nenhum dos dois, que eu utilizaria para médio ou longo prazo. Então, não é aconselhável vocês ficarem com esses personagens no time principal, porque eles não vão utilizar muito deploy, não vão ajudar muito vocês aí. Então, esses dois personagens aqui eu já descartaria caso eu tivesse pegado eles. Logicamente, se pegaram no início do jogo, pode utilizar tranquilamente que vai ajudar vocês aí. E outro personagem que eu vou estar falando pra vocês aqui é o Tobi. Então, inclusive eu peguei um Tobi no último ou penúltimo vídeo, se eu não me engano, eu peguei um Tobi. Estou utilizando ele no meu time principal por enquanto, porque eu não tenho nenhuma outra opção. Porém, assim que eu puder trocar, eu já vou trocar ele do time. Inclusive, talvez nesse vídeo, próximo vídeo, agora eu já vou ter trocado ele do time porque eu peguei o Jiraiya. Consegui então o VIP 2 e peguei o Jiraiya. Então eu vou estar com o Jiraiya no time, juntamente com o Boruto lá que tá mais um. Então é muito mais interessante o Boruto mais um do que um Tobi. E eu também tô com o Mizukage, que também na minha opinião não é um dos melhores personagens, porém é melhor do que o Tobi aqui na minha opinião. Juntamente com o Tobi, eu vou indicar aqui também que não utilizem o Killer Bee. Então o Killer Bee no anime em si é um personagem bem forte, então é uma das Jinchurikis lá, mas no joguinho ele não é tão interessante. Ele até tem ali um deployzinho e outro que compensa fazer, porém não é um personagem forte, é um personagem bem fraco ali em relação aos outros, e eu não aconselho vocês a ter esse carinha do time aqui. Outro personagem aqui também é o Haikage. Esse Haikage aqui eu não aconselho vocês terem no time, é um personagem até que forte, não é um personagem fraco, então ele bate bastante, porém não tem nenhum deploy muito específico, não tem nada que vá ajudar vocês aí no time, então eu não indico vocês a pegarem ele. Ele até tem uma skill boa, porém o resto ali não compensa vocês terem ele no time. Então se vocês pegaram ele aí, utilizem enquanto dá, mas assim que vocês puderem trocar, já troquem. Então, na lista de lixos, que são os personagens que vocês não devem ter no time, são esses aqui por enquanto, na minha opinião. Agora eu vou estar indo para personagens ruins. Esses personagens ruins que eu tô falando não quer dizer que vocês não tenham que ter ele no time de forma alguma. Porém, são personagens bons, que batem forte, são um dos melhores personagens em relação ali à força e tudo mais. Mas, entre todos os outros personagens, eles são ruins. Então, eles não têm muito deploy também que vai ajudar vocês. Então, eu vou estar colocando ele na classificação ruim. Um deles é aqui o Kazekage. Então esse Kazekage aqui, ele não é tão ruim assim, ele é bem fortezinho até, porém não tem nenhum deploy muito específico e tem muitos personagens bem mais interessantes que ele. Então eu vou estar colocando ele aqui. Se não me engano, ele vem com uma skill A também, que não ajuda tanto, então eu não gosto tanto desse personagem aqui. Outro personagem aqui, que inclusive eu peguei também, então você pode ver que eu estou bem sortudo, eu peguei um Tobi e o Mizukage.
Então, outro personagem que não ajuda muito, não é tão interessante assim. Acho ele até bem forte em relação aos outros aqui, porém não vai ajudar muito a médio e longo prazo, então não aconselho que vocês estejam nele no time, porque depois que vocês uparem os personagens é bem complicadinho vocês tirarem ele do time. Então sempre tentem ali direcionar quem vocês vão upar, quem vocês não vão upar. Então se vocês pegarem esse personagem aqui, assim que possível vocês já podem trocar ele do time, porque não é um personagem tão interessante. E lembrando que eu vou colocar alguns personagens aqui na aba ruim que eu acho que são personagens bons, porém eu tô focando muito na questão do deploy, que na minha opinião tem alguns deploys muito interessantes lá, que são no caso os 5 Kags, os 3 lendários Sanins e tudo mais. Tem vários outros deploys ali que eu acho interessantes para médio e longo prazo do jogo. Não tô incluindo os deploys novos que estão por vir aí, que sim, vai vir novos deploys. Então eu estou utilizando com base nisso no servidor antigo que eu jogava. Então por isso que eu estou dando minha opinião aqui. Inclusive vou colocar personagens bons que eu gosto aqui na aba ruim por conta do deploy. Então por isso que eu vou estar colocando eles aqui. Um deles é o Pain. Então o Pain é um personagem bem interessante. Inclusive tem um deploy bem interessante para quem está jogando no início. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre deploy. Então dando dicas para vocês que estão fazendo o deploy no início. O Pain é um personagem muito bom, porém no meu time ali, com o deploy que eu decido fazer, ele não é interessante. Então, pra mim, é um dos personagens mais fracos também dentro do jogo, o que é uma injustiça com o Pain, porque o Pain é um cara muito forte. Porém, dentro do joguinho aqui, eu não acho ele tão interessante. É melhor do que os outros, mas eu prefiro não utilizar. Outro personagem que eu vou estar colocando aqui pra vocês é o Naruto. Então, esse Naruto aqui, Naruto, esqueci qual que é o nome dele. Porém, esse Naruto aqui, ele tem um deploy bem interessante também para início de jogo. Então, vale a pena sim ter ele no time no início do jogo. Porém, a médio e longo prazo ali, se vocês forem pensar na base dos SS que vocês estão por pegar e os outros S, ele não é um personagem que compensa tanto. Porém, não é um personagem ruim. Eu só coloquei na aba ruim aqui, como eu falei, porque são personagens que eu não utilizaria por conta do deploy. Mas fora isso, são personagens bem bons. Então, outro personagem que eu vou estar mostrando para vocês aqui é o Itachi. O Itachi até tem um deploy também bem legal, porém é mais difícil de fazer. Tem que pegar o Sasuke Mangekyo, se não me engano, coisas assim. Então é um personagem que eu não utilizaria, porém é um personagem bem forte, é um personagem que eu gosto de utilizar. Inclusive em uma conta antiga eu utilizava ele como personagem principal durante um bom tempo, porém na hora do deploy sempre falta um para poder fechar o deploy. E normalmente esse um que falta seria uma pessoa do time. Então se ele estiver no time principal, provavelmente vai atrapalhar vocês. Mas é um dos personagens mais fortes que eu gosto de utilizar aqui na questão do Ninja S. Mas tem personagens mais interessantes que ele, então eu vou estar deixando ele aqui na opção ruim. Outro personagem que eu vou estar classificando aqui na classificação ruim é o Guy. Então ele praticamente não tem deploy com ninguém também, apesar de ser um personagem forte. E eu acho que ele poderia ser um personagem bem mais forte, ou que o jogo poderia adicionar, por exemplo, o Guy transformado lá e tudo mais, com os portões abertos, que seria bem interessante. Inclusive pode ser que venha pro jogo futuramente, quem sabe. Mas eu duvido que venha porque é meio chato também ter personagens repetidos. Então ter o mesmo personagem só com uma habilidade diferente é meio chato, assim. Eles deveriam adicionar mais skins, talvez, assim. Mas personagens repetidos eu acho que ficaria meio chato mesmo, então. Mas falando do Guy aqui, eu acho que não é um personagem tão interessante, não tem muito deploy como eu falei, não tem habilidades muito boas e não vai ajudar tanto vocês aí. Para início de jogo ali até ok, mas para meio e longo prazo ali não acho tão interessante. Lembrando que eu estou começando aqui sempre dos mais ruins e subindo, então os que tiverem mais na borda direita aqui são os mais próximos a chegar na categoria bom. Então para mim o Guy aqui é um personagem forte, porém tem personagens bem mais interessantes que ele. Então outro personagem que eu vou estar colocando aqui, tem inclusive alguém pode discordar de mim, mas é a Meiterumi. Então ela está quase na classificação bom, porque ela tem um dos melhores deploy que a gente pode fazer. Para mim, na minha opinião, lá é o deploy dos 5 Kages. Então ela faz um deploy muito bom, porém não é um personagem tão forte. Então, apesar de ser uma das Kages lá, eu não acho o personagem tão interessante. Ela tem uma qualidade até que ok, porém não é um personagem que eu utilizaria. Inclusive, se eu não me engano, eu não vou falar isso agora pra vocês porque eu não tenho certeza, mas eu achei que ela fosse personagem da categoria água, mas não tenho certeza se é. Porém, os personagens de categoria água têm bastante dificuldade para encaixar a questão das skills, então isso atrapalha bastante também. Não sei se ela é, não lembro disso certinho, porém não é um personagem que eu utilizaria com tanta facilidade. Outro personagem então aqui é o Mu, pra mim é um dos personagens aqui S mais fortes em relação à qualidade e tudo mais, então eu utilizei o Mu por um bom tempo. Apesar de muita gente dizer que ele não é um personagem muito bom.
eu vou deixar ele na categoria ruim por questão do deploy, como eu falei também. Não tem praticamente nenhum deploy que ajude com o mundo do time. Então, que nem eu falei, vocês têm as 3 abinhas ali do time fechadas quando vocês vão fazer o deploy. Vocês não podem alterar. Então é sempre interessante vocês terem um personagem bom que faça um deploy bem interessante já no time. Então, o Mu não é esse personagem. Então, não aconselho que vocês utilizem ele aqui. Então, o próximo personagem aqui vai ser o Borutinho. Daí vocês vão perguntar, por que o Boruto tá mais perto de ser um personagem bom, ele tá bem no canto direito? É porque vocês têm mais facilidade de pegar ele dentro do jogo, somente por isso. Eu não acho ele um personagem tão interessante, eu não acho que ele é um personagem bom para deploy, pelo menos por enquanto não, com os deploys atuais que a gente tem. Porém, é um personagem que vocês vão pegar com muita facilidade. Então, se vocês colocarem uma recarga básica no jogo, vocês já vão conseguir VIP1, já vão conseguir pegar ele. E vocês vão pegar ele lá, se não me engano, com 7 dias de jogo lá na abinha, vocês vão conseguir capturar ele também. Então já vou conseguir colocar ele e deixar ele mais um. Então a facilidade que vocês têm para pegar ele com os próprios itens do jogo, então aumenta a probabilidade de poder upar ele aqui. Então por isso que eu vou estar deixando ele aqui perto de ser um personagem bom, porém ainda está na aba ruim. Então eu vou deixar o Borutinho aqui. Na aba bom agora já começa aqui os personagens que eu indico que vocês coloquem no time, que vocês podem colocar no time caso vocês tenham. Eu vou começar ele com o Jiraiya. Então o Jiraiya aqui eu acho um personagem muito bom, personagem bem forte, vem com uma skill S já de cara, dá pra upar ele tranquilamente e ele faz um dos melhores deploys, no caso que são o deploy dos 3 lendários Sannin. Então, na minha opinião, o Jiraiya aqui é um ninja bom, se vocês têm ele no time, vocês já podem upar ele sim, tranquilamente, porque ele vai ajudar vocês com o deploy e com as habilidades dele. Então se vocês têm ele no time, pode upar tranquilamente. E caso vocês tiraram ele depois e tem algum outro aqui no time, vocês podem substituir, que o Jiraiya pra mim é um dos melhores personagens. Então, muito bom personagem e utilizem aí. Galera, eu vou estar fazendo uma modificação aqui junto com vocês em relação a 2 personagens aqui. Eu vou tirar a Meiterumi aqui da aba ruim por ela ser uma Kage e por estar no deploy principal, que é os 5 Kages que eu utilizo. Eu vou colocar ela na aba bom, aqui atrás do Jiraiya, no caso aqui. E vou colocar esse Kabuto S aqui, ó, na classificação ruim. Por quê? Porque o Kabuto ele tem um deploy muito bom, um deploy bem forte, inclusive, que dá em média acho que uns 4.000 de poder. Porém, é um personagem difícil de fazer o deploy, esse tal deploy, porque ele tem que ter personagens ali no time como o Madara 6 Caminhos e o Hashirama. Então, são personagens bem difíceis de conseguir. Então, não é um personagem tão interessante para fazer esse deploy, porque vocês não vão pegar com tanta facilidade as opções do deploy dele. Então, vou estar fazendo essa modificação aqui com vocês, colocando esse Kabuto aqui embaixo. E vou subir a Meiterumi lá pra cima, porque a Meiterumi, apesar de não ser um personagem lá tão forte, entre os Kages ali é uma das mais fracas, na minha opinião. Porém, ela tem um deploy muito bom, então vou estar deixando a Meiterumi lá em cima. E a próxima personagem que eu vou estar colocando pra vocês é a Tsunade. Então, pra mim, a Tsunade, na verdade, é uma das melhores que vocês têm pra poder colocar no time. Apesar dela não ser tão forte como personagem dentro do jogo, ela tem dois deploys que ela consegue se encaixar. E por incrível que pareça, são os melhores deploys que eu conheço. Então, é o deploy dos 5 Kages e o deploy dos 3 andares Sannin. Então, pra mim, é uma das melhores personagens. É uma personagem que se encaixa muito bem no time. Inclusive, no meu servidor antigo, é a personagem que eu fui por mais tempo com ela no time, foi ela. Então, é uma personagem bem interessante. E lembrando que eu não tô falando de skill, não tô falando de nada, coisas assim. São somente a minha opinião em relação a personagens, a qualidade deles e os deploys que eles se encaixam, e então são os melhores personagens para ter no time principal. Então essa é a minha análise aqui. Não estou falando que esses personagens aqui são ruins, só é uma classificação em personagens que eu colocaria no time e personagens que eu não colocaria. Então, tá aumentando a lista aqui na personagens bons. O Raikage A, para mim é um dos personagens mais fortes também aqui dentro do jogo. Ele é forte tanto como personagem quanto como deploy. Então, como deploy encaixa ali os 5 Kages, pra mim é um dos melhores personagens. Vocês têm o Raikage A e pode colocar tranquilamente no time, que vocês vão se dar bem. Outro personagem que eu coloco aqui na parte de bom é o Kakashi. Então o Kakashi é um personagem muito bom também. Ele faz ali o deploy junto com o Jiraiya, se não me engano. Tem um deployzinho bem interessante. E ele faz um deployzinho junto com o Obito e com o Minato, se não me engano. Então se você tem o Minato ali, inclusive o Minato dá pra pegar por recarga, caso você seja um cara aí que coloque dinheiro no jogo, dá pra pegar o Minato. Então o Kakashi faz 2 deploys bem interessantes e é um personagem bem forte dentro do jogo, na minha opinião. Então um personagem que é bem utilizável. Então vou estar deixando o Kakashi aqui na aba bom. E para fechar nossa lista aqui de personagens bons, eu vou colocar o Onoki. O Onoki também é um personagem bem interessante. Não necessariamente nessa ordem aqui, inclusive o Raikage A pode ser mais interessante que o
Kakashi e o Onoki, porém o Onoki eu utilizei por um bom tempo no time e é um personagem bem forte que me ajudou bastante, e é um dos personagens mais fortes aqui na classificação S. E agora os personagens ótimos, que são os personagens que vocês pegaram aí, pode os personagens mais fortes, na minha opinião, como eu tava falando, são esses 3 personagens aqui. Então se vocês pegaram ele aí, pode usar ele tranquilamente, que é o Obito, então aqui o Kazekage Gaara e o Orochimaru. Então aqui o Obito é para mim um dos personagens mais fortes S, sem discussão nenhuma, esses 3 aqui. Porém o Obito ele tem um deploy que vocês podem fazer ele tanto com o Kakashi, como eu falei ali, o Kakashi com o Minato, e se eu não me engano tem mais um deploy que ele pode se encaixar ali, que dá uma quantidade bem grande de poder, e é um dos personagens mais fortes. Então pra mim o S mais forte aqui é o Obito e o Orochimaru. Então eu só vou incluir o Kazekage aqui porque também é um personagem mais forte. Então o Kazekage Gaara aí, entre os Kages, é um dos melhores e faz um deploy bem interessante, que é o deploy dos 5 Kages. Então Kazekage Gaara é incontestável aqui nessa posição. E o melhor personagem pra mim, pegou, já coloca no time, é o Orochimaru. O Orochimaru não tem nem o que falar, personagem muito forte como personagem, e também faz ali o deploy dos 3 lendários Sanins. Então se vocês pegaram o Orochimaru aí, pode colocar sem medo no time. E então foi essa tier list básica. Então espero que vocês tenham gostado dessa tier list aí. Não tô desmerecendo nenhum personagem aqui, é só uma questão de qual colocar no time e qual não colocar. Então essa é a minha ordem aqui de personagens que eu acho que é interessante. Lembrando que os que estão mais na direita aqui estão mais próximos de chegar na classificação de cima. E essa foi minha tier list. Espero que vocês tenham gostado aí. Caso vocês não gostaram, comentem aí também. Então deixem um like aí, tamo junto.